Olá, gente, boa noite. Para quem estiver chegando aí. Boa noite, boa noite. Bem-vindos aqui a mais uma live do projeto Neuropsicologia na Escola. Hoje a gente já vai para a nossa 8ª aula, né, a nossa 8ª live. E hoje a gente vai falar sobre transtornos de ansiedade na infância, né? Um tema que eu já gosto pouco. Então, imaginem, né? Por favor, me segurem hoje, senão eu me empolgo, né? E aí não vai dar certo, a gente não sai daqui hoje. Bom, recebi algumas perguntas, tá? Eu vou deixar para responder essas perguntas mais ao final, tá? Algumas pode ser até que eu acabe respondendo ao longo, junto com o conteúdo, tá? Mas se vocês também tiverem alguma pergunta, por favor, coloquem aqui nos comentários que a gente vai abordando, ok? Bom, dessa vez então a gente vai falar de um tema um pouquinho diferente, né? Os transtornos de ansiedade na infância, e conhecido, entendido, né, como um dos transtornos também, um dos tipos, né, de transtornos internalizantes, né? Ou seja, são os temas que acabam passando meio despercebido no âmbito escolar, né? Porque são aquelas crianças que por vezes a gente não aparenta, né, com um problema mais interno, né, uma queixa mais interna. Então fica muito mais difícil da gente notar, né? Nem sempre elas vão apresentar dificuldades numa interação, ou dificuldade de aprendizagem, ou dificuldade no trato com o docente, né, com o professor. Então realmente acaba ficando mais difícil. Por vezes, quando a gente já nota alguma coisa, é porque realmente já está no nível mais patológico, né? A gente tem, claro, o que a gente chama de uma ansiedade normal, né? Principalmente na infância, porque em diversos momentos a gente está ali experienciando, né, momentos novos, situações novas, e isso é normal que gere uma ansiedade primeira ali, né? O problema é quando isso permanece, né? O problema é quando essa ansiedade torna-se prolongada e dificulta, né, algumas áreas da vida, né, da criança, ok? Então, alguns sintomas que são bem comuns na infância, né? Preocupações excessivas e persistentes, né, principalmente acerca do desempenho escolar, mas também preocupações acerca de abandono, acerca de desastres, ou geralmente a coisas catastróficas, assim, né, que podem por vezes nem terem acontecido com a criança, tá? Pensamentos de conteúdo negativo são bem marcados também. Sintomas físicos na infância, é muito comum a presença de sintomas físicos. Então, assim, são crianças que vão apresentar, né, de maneira corriqueira, por vezes dores de barriga, sensação de vômito, né, se queixar de palpitação, né, de sentir um descontrole do corpo, um desconforto no corpo, né, elas vão se queixar com isso de uma maneira contínua, tá? Então isso é muito comum, tanto que uma das coisas que diferencia muito, até já entrando aqui numa das perguntas que me fizeram, né, a ansiedade infantil da ansiedade do adulto são os sintomas físicos. Os sintomas físicos na infância falam mais alto, né? Não que nos adultos não tenham, né? Lógico que tem, mas os sintomas na infância, os sintomas físicos acabam falando muito mais alto, né? Como se a criança conseguisse se expressar pelo corpo, né? Digamos assim, ou pelo menos os sintomas emocionais ali, os sintomas de ansiedade acabam se manifestando mais pelo corpo do que com os adultos, né? Que conseguem, por vezes, expressar melhor o que estão sentindo e o que estão pensando, e com a criança isso é mais dificultado, né? Bom, gente, se tiver dúvida aí também, né, vai mandando. Os transtornos de ansiedade, né, na infância, eles são muito difíceis de serem diagnosticados, né, por conta disso. São questões internalizantes, né, então acabam dificultando bastante. E tem características, assim, específicas, né, por exemplo, o transtorno do pânico, que é um transtorno de ansiedade, ele vai ser mais comum de acontecer já na adolescência, né. Na infância mesmo, o que é mais comum são os transtornos de ansiedade de separação, o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno de ansiedade social, que é a nossa antiga, né, fobia social, hoje a gente chama de transtorno de ansiedade social, e mesmo o quadro de mutismo seletivo também, que é muito comum na infância, tá? Então esses são os transtornos de ansiedade que mais vão
acometer aí essa fase, né? E que os professores, né? As falas dos professores, que acaba que é quem mais fica em contato com a criança, né? Então, sempre quando a gente fala desse diagnóstico na infância, né? Dos transtornos de ansiedade, de todos os outros que a gente vem falando aqui ao longo das lives, né? É super importante porque, às vezes, é quem passa mais tempo com a criança, né? Se eu for considerar, às vezes, uma criança que estuda em período integral, né? Às vezes, essa professora, ou esses professores, ou essa escola vai ver a criança mais tempo acordada do que até os próprios pais, né? Então, isso é uma coisa sempre bem importante da gente observar, tá ok? Bom, vou falar então um pouquinho sobre cada um deles, tá? Vou começar falando sobre o transtorno de ansiedade generalizada, que é um dos mais comuns, né, na infância, e também muito comum ele estar em comorbidade com outros transtornos de ansiedade também, tá? Então a gente precisa prestar bastante atenção sobre isso, tá? Bom, transtorno de ansiedade generalizada, né, ele é marcado, os sintomas são iguais para adulto e para infância, tá? A diferença é só no critério C, que eu vou falar para vocês. Então, a criança apresenta, né, uma ansiedade e preocupação excessiva na maior parte do tempo por pelo menos 6 meses, tá? A pessoa tem uma dificuldade muito grande para controlar a sua preocupação, né? Então, que a coisa pior que a gente pode falar é: não se preocupa, não fica assim, né? Então, vontade de você responder: ok, agora que você falou para eu não me preocupar, realmente, estou bem mais aliviada e a preocupação passou, né? Não é assim que acontece. A pessoa, de fato, tem uma dificuldade de ter esse controle, ela tenta controlar de maneira exaustiva e não consegue controlar essa preocupação, né? Esses conteúdos. A ansiedade e preocupação tem associação com pelo menos 3 dos seguintes sintomas. No caso da infância é apenas um, tá? Inquietação, fadiga, dificuldade de concentração, irritabilidade, tensão muscular e problemas com sono, tá? Então, entrando até numa outra pergunta que me fizeram aqui também, como é que esses transtornos, né, podem influenciar na aprendizagem? Principalmente em termos disso, né? As pessoas ficam assim: mas quem tem ansiedade não pode ter problemas de atenção. Não só pode, como provavelmente vai ter, né? Geralmente a nossa qualidade atencional, quando a gente está diante de uma ansiedade patológica, tá, gente? Falando aqui de um transtorno de ansiedade, a gente apresenta uma atenção difusa maior do que uma atenção concentrada, né? E o que eu preciso para estar ali estudando, para estar ali durante um período prolongado de aula? Minha atenção concentrada, que justamente fica dificultada com a presença da ansiedade exacerbada, tá? Então, sim, pode acontecer das crianças terem essas dificuldades acadêmicas por queixas, né, e por estarem apresentando nesse momento dificuldade de concentração, com as próprias perturbações do sono, né? Muito comum às vezes a criança ter o sono mais picotado e aí acabar até dormindo em aula porque tá cansada, né? Tá cansada porque não conseguiu ter um sono reparador ao longo da noite, tá? É muito comum também nessas crianças elas apresentarem assim queixas de desempenho por conta de uma necessidade de perfeccionismo, né? Ou seja, às vezes se recusarem a fazer um trabalho, ou às vezes se preocuparem demais com a nota de um trabalho por acharem que não ficou bom ou como deveria, tá? Isso também é comum. Bom, continuando aqui os critérios do transtorno de ansiedade generalizada, né? O foco da ansiedade não é característico de outras perturbações, né? E os sintomas causam sofrimento ou prejuízo importante no funcionamento do indivíduo. Isso, aliás, é uma característica comum, né, a todos os transtornos de ansiedade que a gente vai abordar, e é o que vai diferenciar uma ansiedade normal de uma ansiedade patológica, né? É o comprometimento na vida do indivíduo, né? O comprometimento em pelo menos uma área da vida do indivíduo, seja uma área familiar, seja uma área acadêmica, social, enfim, tá? Então, esse sofrimento, esse prejuízo tem que ficar documentado, tem que estar claro, ok? Geralmente essas crianças vai ser muito comum a gente observar, né, relatos delas, falas negativas, né, por vezes até depreciativas sobre o seu desempenho, terem comportamentos de choro dentro de sala de aula ou em situações de prova, ter um comportamento de insegurança, né, apresentarem ou se queixarem de insegurança, uma sensibilidade excessiva a certos comentários, principalmente comentários que vão falar sobre ela ou sobre o desempenho dela. Como sintomas mais físicos, né, essas crianças podem solicitar com mais frequência idas ao banheiro,
né, uma urgência aí para fazer xixi, né, enfim, dores de barriga, então eles vão pedir com mais frequência para ir ao banheiro, que é como às vezes, pô, você acabou de ir, o que houve, né? Você nem viu que a criança bebeu tanta água assim para estar querendo ir de novo. E por vezes é isso, né? Ela pode estar com ansiedade mais exacerbada e essa frequência ao banheiro, né, aumentada, tá? Bom, quanto ao tratamento, né, os tratamentos dos transtornos de ansiedade de maneira geral são medicamentosos e psicoterápicos, né, sendo a terapia cognitivo-comportamental a mais indicada, tá? É claro que isso é avaliado caso a caso, né, tem casos que só a psicoterapia dá conta, né, e tem casos que não, que a gente vai precisar fazer conjuntamente, tá? Isso sempre sendo avaliado a gravidade do quadro, os prejuízos que a criança está tendo ao longo da rotina dela, né, para que a gente possa aí verificar um plano de tratamento mais adequado, ok? Bom, dúvida, gente, sobre o transtorno de ansiedade generalizada? Acabou que eu fui falando um pouco de transtorno de ansiedade generalizada, um pouco de ansiedade, transtorno de ansiedade em geral, mas queria saber de vocês, alguma dúvida sobre transtorno de ansiedade generalizada? Deixa eu até ver se há alguma dúvida específica aqui. Não. Sobre um transtorno específico, não tivemos dúvida. Ok? Bom, vou passar então para o transtorno de ansiedade de separação. Né? No âmbito escolar eu acho até muito interessante a gente sempre falar sobre isso, né? Porque quando a gente observa crianças ou às vezes trabalhou em pré-escola, a gente vê isso acontecer, né? Que é o início da criança na escolarização, então tem todo aquele período de adaptação e a criança vai experienciar ansiedade de separação nesse período. E isso é super normal, tá? Experienciar essa ansiedade quando eu tenho que me desvincular, né, de uma figura de segurança, né, de maior vínculo afetivo, para estar num lugar desconhecido onde eu ainda não tenho essa pessoa com vínculo, isso vai acontecer e é natural. Então, por isso que esse processo, né, de adaptação escolar, quando a criança está começando na escola, precisa ser bem estruturado, né, precisa ter um início, meio e fim, né, tudo estruturadinho, tanto para os pais quanto para a criança, do como vai ser, né, evitar mentiras do tipo assim, seu pai tá ali na porta e já não tá mais, né, nada a ver. Então, por isso também, isso vai ajudando, né, a criança a lidar com essa separação, esse processo mais estruturado também. Então, assim, a ansiedade de separação é algo que todos nós já experienciamos ou continuamos experienciando, né, dependendo de como isso bata aí pra gente, mas é uma coisa que todos nós já experienciamos, a ansiedade de separação, tá? Que isso é natural, ok? O que é patológico nesse caso é o transtorno de ansiedade de separação, tá? E aí a gente precisa observar a frequência com que isso acontece, o tempo onde isso já acontece, tá? Porque aí sim a gente vai poder falar em um transtorno, ok? Então vamos supor, aquela criança que acabou de entrar na escola, tá sofrendo muito, chorando muito, tendo desconforto muito grande por estar separado, é esperado. Tá? Olha, isso está permanecendo por 1 ano, por 6 meses. Opa, pera lá. Aí já não é mais tão esperado assim. Tá? Os principais sintomas do transtorno de ansiedade de separação, né, são os seguintes. Intenso desconforto nos momentos de separação de uma figura de vinculação, ou ao sair de casa, ou mesmo na qualidade de antecipar esses momentos, né? Intenso e persistente receio de perder de alguma forma essa figura de vinculação, né? Seja perder por uma ideia de morte, ou seja perder por uma ideia de se perder no espaço físico mesmo, tá? De não conseguir achar aquela pessoa. Recusa ou relutância em sair de casa para ir à escola ou outro lugar devido a esse medo de separação. O medo excessivo ou relutância quanto a ficar sozinho ou longe da figura de vinculação. Preocupação intensa e persistente de que algo cause a separação da figura de vinculação, como perder-se ou ser sequestrado. Recusa de dormir fora de casa, né, ou longe das figuras de vinculação. Pesadelos repetitivos envolvendo justamente o tema de separação. Dores de cabeça, de estômago, vômitos, né, ou outros sintomas físicos durante ou na antecipação da separação dessa figura de vinculação. Tá? Uma coisa super importante quando a gente está desconfiando de um transtorno de ansiedade de separação, que a gente observe se os pais também apresentam alguma questão ansiosa ou demonstram essa ansiedade
pro filho, né? Sobre a ideia de estar distante, né? Por vezes pais muito protetores, pais que vão dar muitas recomendações pro filho, né? Do tipo, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo, não faz isso, não faz aquilo. Talvez isso acabe gerando uma ansiedade maior na criança e uma possibilidade maior de desenvolvimento de transtorno de ansiedade e separação, tá? Então, todo esse cuidado, todo esse equilíbrio é importante e também, principalmente, investigar os pais quanto a isso, ok? É muito comum que essas crianças também, os pais tenham sido diagnosticados com algum transtorno de ansiedade ao longo da vida, tá? Então, tem esse grande caráter biológico aí também, ok? Que a gente tem que prestar bastante atenção. Dúvidas, galera, sobre a ansiedade de separação? O transtorno de ansiedade de separação, né? Ou mesmo a ansiedade de separação, né? A ansiedade, como a gente viu, a ansiedade de separação é algo normal, esperado. O transtorno de ansiedade de separação é que é o patológico. Mas alguma dúvida sobre qualquer um dos dois? Não. Deixa eu até rodar aqui os comentários pra ver se... Não. Ninguém escreveu nada, não. Bom, e o transtorno de ansiedade social, então, né? Que a gente também vê aparecer mais no primeiro segmento, lá no ensino fundamental, né? É o mais comum, onde a gente vai reparar que a criança vai experienciar uma ansiedade, principalmente em situações onde ela precise se expor, né? E quais são essas situações geralmente dentro da escola, né? Desde comprar comida na cantina até apresentar o trabalho em grupo, tá? Ou em grupo, individual, ou recitar um texto, né, numa apresentação, ou mesmo uma apresentação de dança, né, uma apresentação cultural. Todas essas são situações onde você se coloca numa evidência social e a criança pode apresentar fortes sintomas aí de ansiedade, tá? Então isso a gente precisa observar. Além disso, quando a criança já é um pouquinho maior, ela consegue inclusive expressar, né, pensamentos sobre leitura mental, ou seja, do que é que o outro vai estar pensando sobre o desempenho dela, tá? Então isso também é bem comum. Essas são as características, assim, né, que a gente precisa observar quando a gente está diante de uma possível criança com transtorno de ansiedade social, né? Criança e adolescente, né? Enfim, tá? Bom, e o mutismo seletivo, que eu ia falar pra vocês também. Alguns autores até entendem ele como um transtorno de ansiedade social, outros não, outros separam, enfim, isso é uma briga. Mas o mutismo seletivo, diferentemente do transtorno de ansiedade social, ele é uma evitação apenas em falar, tá? E não em se apresentar. Ou seja, é uma criança que pode fazer apresentações de balé, apresentações culturais de dança, de boas, mas ir à cantina falar com alguém para comprar uma comida não vai ser possível. Ou fazer uma apresentação verbal na frente da turma não vai ser possível, ou mesmo até pedir coisas pro professor, né, do tipo pedir para ir ao banheiro ou coisa assim, verbalmente não vai ser possível, porque esse quadro é demarcado por uma recusa mesmo, por uma evitação em expor o comportamento verbal, né, ou seja, em de fato a pessoa falar, a criança, né, no caso, falar, tá? Em geral, crianças mais velhas já vão ter alguma cognição sobre isso, vão falar que tem vergonha, vão falar que não acham a voz delas bonita, enfim, tá? Então podem até falar, explicar isso, né? Mas na sua maioria não, tá? Eles vão apenas experienciar uma ansiedade e o que acontece é que eles aprendem de alguma maneira que ao evitar falar, a ansiedade baixa, tá? Do mesmo jeito que na ansiedade social acontece a mesma coisa, né? Eu aprendo que quando eu não me exponho, a ansiedade baixa, então são esses os comportamentos que eu passo a começar a reproduzir, tá? Só que isso acaba deixando a gente disfuncional, né? Isso nos leva para o lado patológico, para uma disfuncionalidade em alguma área da vida, ok? Então, quando a gente trabalha em escola, a gente vai justamente perceber isso, né? A criança não vai procurar o professor para verbalizar, no caso do mutismo seletivo, não vai conversar com amiguinhos, né? Vai evitar todas essas situações onde tenha que se expor verbalmente, ok? Alguma dúvida, galera, sobre transtorno de ansiedade social e também sobre o mutismo seletivo? Não? Ninguém?
Vou então para as perguntas que eu recebi aqui na caixinha, tá? Como a ansiedade infantil se difere da ansiedade de adultos, esse eu falei lá no início da live, né? Principalmente pela manifestação de sintomas físicos, tá? Como dor de barriga, queixas de dor no estômago, náusea, urgências de fazer xixi, sensações de taquicardia, de tremores e tal. Não que os adultos não sintam, tá? Mas a criança vai manifestar isso com mais intensidade, até porque ela não consegue, por vezes, entender, né, ou expressar o que é que ela está pensando acerca da ansiedade. Quando a gente é adulto, a gente já consegue, né? Outra pergunta foi: como entender quando a ansiedade é normal ou está grave e precisa de uma ajuda profissional? Beleza. Ansiedade normal, todos nós temos, tá? Elas são passageiras, ok? Não vão chegar ao ponto de gerar um comprometimento na minha vida, tá? Vira um transtorno e precisa de ajuda profissional quando elas passam a interferir na nossa vida, em qualquer área da vida, tá? No meu relacionamento familiar, no meu desempenho acadêmico, no meu relacionamento com os colegas ou docente na escola, enfim, tá? Passou a interferir em alguma área de vida, já é algo patológico, já é algo que precisa ser cuidado, ok? Ou mesmo que não venha interferir ainda, ou que essa interferência talvez não esteja até tão clara, mas se a criança já se queixa muito, né? Se tem um comprometimento de queixa para essa criança, né? Às vezes, assim, até faltas excessivas à escola, que também pode acontecer, principalmente o transtorno de ansiedade e separação acontece muito, né? Por mais que ainda não tenha gerado um comprometimento, né, acadêmico ou coisa assim para a criança, é importante que a gente já comece a trabalhar, tá? E atender essa criança e a tratar, tá, ok? Quais são as possíveis consequências de aprendizagem quando é negligenciada a ansiedade infantil? Exatamente isso. Acho que também tinha falado sobre ela, que quando a gente negligencia, né, uma ansiedade que possivelmente está aí virando uma ansiedade patológica, né, ou seja, um transtorno de ansiedade, essa criança pode apresentar dificuldades de atenção, tá? Dificuldades de concentração. Então, esse desempenho acadêmico, né, pode cair. Pode ser uma criança que acabe se expondo menos, falando menos dos seus sentimentos, falando menos das suas necessidades, tá? No ambiente escolar. Enfim, fora a repercussão de talvez poder até aumentar, né, para sintomas depressivos, que também é muito comum, cursar junto com transtornos de ansiedade. Então, isso tudo a gente precisa observar com bastante cuidado. Mas do ponto de vista acadêmico seria mais isso, né? A dificuldade da atenção, a baixa motivação, às vezes para estudar, faltas excessivas, tá? E isso pode gerar alguns prejuízos acadêmicos, tá? Na sala de aula, o que posso fazer quando vejo um adolescente em crise ansiosa? Beleza, eu não sei se quem fez essa pergunta tá aqui, mas entendo que crise ansiosa talvez seja uma crise de pânico, né? Imagino eu, né? Que é uma crise onde vários sintomas, né, físicos acontecem ao mesmo tempo, né? Como taquicardia, sudorese, uma ideia ou sensação de morrer ou de passar mal, né? Enfim, imagino que seja isso. Sendo isso, tá? Primeira coisa, ou mesmo que não seja, né? Mesmo que seja uma ansiedade um pouco menor. Primeira coisa, nunca exponha a criança ou adolescente, tá? Então nunca vire assim no meio da aula, tipo, fulano, tá passando bem? Né? Não, tá? Chegue próximo ao adolescente ou à criança, pergunta o que está acontecendo, pergunta como você pode ajudar, do tipo, o que houve? Me explica o que é que você está sentindo. Pede para a criança descrever. Para junto da criança, ou se possível, leva ela até para fora de sala, né? Ajuda ela a respirar calmamente. Se você souber fazer a respiração diafragmática, né, que é a respiração mais abdominal do que peitoral, faça junto com a criança, ajude ela a fazer, tá? Com a criança ou com o adolescente, né, se for o caso. Geralmente, depois de alguns minutos ali de prática, isso já vai acalmar, tá? Porque uma crise de ansiedade, se for uma crise de pânico, né, ela leva ali cerca de 10 minutos. Então, assim, vai ser muito desconfortável? Vai. Mas ela vai passar, tá? Então, a criança vai voltar normal. Pede pra ela tomar um copo d'água, né? E lavar o rosto, se quiser, enfim. E depois voltar pra sala normalmente, tá? Então, assim, o principal é isso. Umas coisas que os professores podem ajudar, né? Ajudar essa criança a respirar, essa criança ou esse adolescente, né? A controlar a respiração,
porque isso vai ajudar os sintomas físicos a darem uma diminuída. E nunca, de maneira alguma, expor essa criança, tá? Criança ou adolescente, enfim. Tá? Quanto mais exposto eles forem, mais a ansiedade vai aumentar, tá? Então, evitar isso. Mas, claro, crianças que você já tenham a certeza que tem um transtorno de ansiedade, tá? Muito cuidado, e aí sempre vejam o histórico, né? Geralmente as secretarias da escola sempre estão de olho nisso, que são exames médicos, né? Enfim, que por vezes possam ser necessários, ou condições médicas que às vezes a criança entrega, né? Já testado, porque a gente não sabe o que é que pode acontecer, né? Pode ser uma criança que tem uma epilepsia, pode ser uma criança que tem algum problema cardiológico de fato e esteja passando mal, tá? Mas sendo já uma criança que vocês, uma criança ou adolescente, enfim, né? Que vocês já estão cientes de que é um quadro de ansiedade, de que tudo bem, né? Isso, chega perto da criança, sem desespero, conversa com ela, pergunta como você pode ajudar. Se ela não souber, faz a respiração ali junto dela ou retira ela de sala e faz do lado de fora da sala, para não chamar a atenção dos colegas também, tá? Ou pede para alguém, né? Pede para o inspetor fazer, enfim, alguém fazer. Durante 5 minutinhos vai ser o suficiente para já ajudá-la a regular essa ansiedade. Tá ok? Bom, alguma outra dúvida, gente? As perguntas que tinham na caixinha foram essas. Alguma outra dúvida sobre os transtornos de ansiedade na infância? Sobre como eles podem ali acometer, né, as questões acadêmicas? Não? Bom, beleza, então. Não esqueçam, daqui a 15 dias a gente se vê de novo. Aí vocês vão estar com a Soraya. E estamos sempre abertos. Ou seja, Alessandra, assisti a live e fiquei com uma dúvida. Manda lá a mensagem no direct que a gente responde. Tá bom? Um beijo pra vocês, gente. Uma boa noite. Tchau, tchau.